Continuando o nosso estudo do livro de Jó, é bom lembrar que aquilo que a gente começa, a gente termina, e aquele que não começou ainda, nunca é tarde para começar. Seja encorajado no nome de Jesus, porque olha só, o livro de Jó, ele está antes de Salmos nessa Bíblia. João Ferreira de Almeida, mas pelas práticas que ele fazia, da doutrina deles de fazer holocausto, oferecer cordeiros lá, né? Parece que isso é uma época lá de Gênesis. São práticas sacerdotais que ele fazia direto para os filhos. Os filhos já eram adultos, já moravam em casas separadas. E mesmo depois que esses filhos morreram, ele perdeu tudo, ele teve mais filhos. Então, ele é daquela época que se vivia muito. Para ele ter filho, imagina, ele já era velho quando os filhos morreram. Depois ele teve mais filhos. Então, esse livro de Jó parece que ele está no lugar errado. Bom, não é bem errado, ele é da época lá de Gênesis. É o que dá para entender. No capítulo 6, ele ainda não entendia por que ele estava sofrendo tanto. Ele pergunta: onde é que eu errei? Eu não minto. Tem uma parte que ele fala assim: eu fiz um pacto com Deus de não olhar para outras mulheres. Jó não entendia muito o que estava acontecendo. Aos nossos olhos, você percebe claramente que é uma situação assim, sou um coitadinho. Porque para falar que os sofrimentos dele era mais pesado do que a areia dos mares, isso é um exagero muito grande, mas ele não percebia isso. Era uma coisa meio que inconsciente. Eu imagino a cara que ele não estava fazendo de coitadinho. Já viu aquelas pessoas, tô coitadinha, até força assim um olhar, um jeito assim estranho? A pessoa faz isso inconsciente. Quem está vendo de fora que vai interceder. E sabe o que eu lembrei? No livro de Stormy O'Martian, não sei falar o nome direito, mas é o livro Guerreiras de Oração. Ela fala que a nossa batalha será sempre contra o inimigo, mas que a gente não precisa estar fazendo nenhum crime hediondo, não é preciso cometer nada grave que se considere exteriormente assim. A bebedice, por exemplo, é um pecado que você vê exteriormente, mas ela fala que toda fofoca, inveja, frieza, indelicadeza, e isso fala no livro de Jó. Jó, lá no final desse livro, Deus fala: não aceito a oração dos seus amigos porque trataram Jó com grosseria. Toda crueldade, pensamentos impuros, também isso fala no livro dela, pensamentos impuros. E isso nos coloca num relacionamento com o inimigo ao mesmo tempo que entristece o Espírito Santo em nós. E o que isso quer dizer? Brecha. Então, o que nós estamos falando? Obras da carne. E isso que vai dar acesso ao inimigo de mexer com a mente da gente, porque tudo está na mente. Aí ele manipula a nossa mente. Às vezes você vê uma atitude, uma palavra de um irmão, ou às vezes até eu libero alguma coisa que talvez o seu pensamento vai para a impureza, ou eu também, e vice-versa. Isso que a gente tem que ter cuidado. Tudo tem que ser na oração, porque só o Espírito Santo para limitar as coisas, para colocar no nível que ele quer. Não tem outro jeito, é tudo pelo Espírito Santo. Vamos caminhando. No capítulo 7, por exemplo, mostra claramente que Jó não tinha fé suficiente, faltou fé e Deus quer capacitar os seus filhos para fé, ter fé. Ele fala: os meus olhos não tornaram a ver o bem, faltou fé. Pessoal, é muito lindo quando você discerne. Não desista, faça um esforço e prossiga para o alvo, para a carreira que está proposta, fitando os olhos em Yeshua, e através desse livro ele vai nos ensinar muita coisa que nós podemos estar tratando em nós mesmos, nos capacitando para o reino, para o mundo vindouro, para estar com Cristo. Eternamente, Deus quer restaurar a nossa personalidade. Temos que aprimorar dia após dia e mandar o inimigo e seus comparsas, demônios familiares, para o lugar que eles merecem.
Então, continuando ainda no capítulo 7, olha só, a partir do versículo 7 também é um trunfo, 7, perfeição. Ele ora, mesmo na aflição. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida não passa de um sopro, meus olhos nunca mais verão dias bons. Ou seja, ele estava falando, se eu descer na sepultura, meus olhos não vão ver mais nada. Gente, no versículo 13 mostra que ele queria só ficar deitado. E porque ele pensava que a cama dele, ele entrou em depressão. Existia depressão. Ele falou minha cama, ele achava que a cama dele ia confortá-lo. Só que quando ele dormia, ele falou que Deus atemorizava ele com sonhos e afligia ele com visões. E o afligia com visões. Olha que coisa terrível. Bom, só quem já passou por isso sabe o que Jó sentiu. Continuando, pessoal. Gente, no livro, na Bíblia, que eu leio do David Serre, que eu me identifico muito com essa Bíblia, mostra claramente aqui que ele chegou até, tipo assim, fazer uma discussão com Deus. Ele falou assim: eu odeio isso, não viverei para sempre. Ele preferia morrer estrangulado do que ficar passando essa coisa que ele estava passando, devagarzinho, sofrendo todo dia. E ele fala assim no versículo 16: deixa-me em paz, pois minha vida nada significa. Meu Deus, ainda questionou: por que o Senhor mantém os seres humanos? Para que o Senhor os afliges? Jamais tirarás teus olhos de mim. Meu Deus! Então ele ainda fala ele conversava com Deus, orava, brigava, era tipo assim, era uma luta. Olha o que ele fala para o Senhor: suponhamos que eu tenha pecado, em quem eu te prejudiquei? Ó escrutinador da humanidade. Essa palavra está na Bíblia traduzida do original, né? Mas escrutinador é aquele que fica examinando. Tipo eleição, tem aquele que fica examinando os outros, vigiando. É assim, foi nesse nível. Então, entra Bildade. Bildade é o outro amigo, entre aspas, já entra arrebentando com Jó. E ainda indaga para ele assim: por que você não busca ele de madrugada? Gente, é igual nos dias de hoje. Misericórdia. Já no versículo 9, mesmo assim, Jó, passando por isso tudo, ele exalta a Deus, né? Ele fala sobre as características de Deus, o poder, a sabedoria de Deus, os teus feitos. E novamente ele demonstra fé. Então a fé dele vacilava. Ele não cria que Deus estava ouvindo ele. Ele ficava em dúvida. Dá uma olhadinha depois no versículo 9. Vamos ver. É fantástico esse livro, gente.